Fala galera, para esse podcast, aqui agora a aula, realmente agora a aula número 4, tá bom? A aula passada foi a aula número 3, a gente confundiu um pouquinho no começo da fala, mas agora corrigindo direitinho, aula número 4, onde hoje nós iremos falar sim sobre eles, os princípios do orçamento público. São vários, uma série de princípios que devem ser obedecidos, seguidos, respeitados ou então não tem validade o orçamento. O primeiro princípio é o princípio da legalidade. O que quer dizer esse princípio? O orçamento público é fundamentado na legislação, garantindo que todas as ações e despesas do governo estejam de acordo com as leis e regulamentos vigentes. Não é por pouco que, sim, são leis, né? PPA, LDO e LOA, são leis que definem receitas e despesa e assim definem o gasto público, o orçamento público. Então, diz a Constituição nos seus primeiros artigos que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa a não ser em virtude de lei. Então, na administração pública é obrigatório, tudo tem que ser conforme diz a lei. Então, o primeiro princípio é o princípio da legalidade, ou é conforme a lei ou não tem validade. O segundo princípio é o princípio da anualidade. O que quer dizer esse princípio, né? O orçamento público é elaborado para um período de 1 ano, ou seja, deve ser aprovado pelo legislativo para cada ano específico. Então, anualidade quer dizer isso, tá? Que o orçamento tem validade de 1 ano. E por falar nesse tempo de validade do orçamento, tá? Todo gestor, por exemplo, do executivo, quando inicia o seu mandato, a sua gestão, já tem 1 ano de orçamento aprovado. Então ele vai ter que ser o responsável por mais 4 anos, o que vai deixar no último ano, mais 1 ano também aprovado para o próximo que vai entrar. Esse é um dos princípios também de que garante que a administração pública não pare, ela fica o tempo todo funcionando, agindo, e por isso 1 ano já é garantido para todo gestor que inicia o seu mandato. Bom, terceiro princípio, o princípio da universalidade. O nome já está dizendo tudo, né? Universalidade. O orçamento público deve abranger todas as receitas e despesas do governo, englobando todos os órgãos e entidades da administração pública. Não pode ficar ninguém de fora, tá? O orçamento tem que englobar tudo. Ok? O universo inteiro de receitas e despesas. O princípio número 4 é o princípio da unidade. O que diz esse princípio, né? O orçamento público deve ser apresentado de forma unificada, consolidando todas as ações governamentais em um único documento. Quer dizer isso. Um único documento deve ser apresentado como proposta para o legislativo, englobando todas as receitas e despesas do orçamento para aquele ano. Vamos a mais um princípio, que é o princípio do equilíbrio. O orçamento público deve buscar o equilíbrio entre receitas e despesas, evitando déficits ou faltas, né, excessivos e garantindo a sustentabilidade financeira do governo. Então, o orçamento tem que prever isso, ele tem que fazer um balanço, um equilíbrio entre receitas e despesas para que não haja problemas durante o trabalho, a gestão do gestor naquele ano. O próximo princípio é o princípio da publicidade. Esse nome já está dizendo tudo também, né? O orçamento público deve ser transparente e acessível, permitindo que a população tenha conhecimento das ações e despesas do governo. Publicidade deve ser tudo colocado às claras, com transparência. Todo mundo precisa ter conhecimento do orçamento público. Não existe segredo nessa questão. Ah, não pode mostrar isso ou aquilo. Não, tudo tem que ser de conhecimento público, tá? Inclusive porque isso também vai obedecer ao princípio da legalidade. Princípio da participação. O orçamento público deve contar com a participação da sociedade civil e dos cidadãos, permitindo a contribuição e o controle social sobre as decisões.
lá na Lei 4.320, que é o carro-chefe do orçamento público brasileiro, a Lei 4.320/64, é bem claro em um dos seus artigos, que é o 48, se não me engano, que determina que devem ser realizadas audiências públicas para que seja debatido, discutido, analisado e reunidas as propostas de todas as comunidades para que o interesse de toda a população possa ser representado no orçamento público. Então, tem que haver participação. O gestor público deve chamar, convidar, convocar a população para audiências públicas, onde lá serão apresentadas as propostas de cada bairro, comunidade, povoado, das prioridades de cada população. O que vai atender no geral, deverá atender no geral, às necessidades de toda a cidade. Princípio da prioridade é outro princípio muito importante também. O orçamento público deve ser orientado para atender às necessidades prioritárias da população, buscando o bem-estar coletivo e o desenvolvimento do país. Então, tem que contemplar o interesse de todo mundo. E, claro, as prioridades, as essenciais. Por isso que o que é lei deve ser seguido, tem que ser seguido, porque a lei garante exatamente isso, as prioridades. E também, em alguns casos, as exceções, garante outros detalhes que são importantes também. E esse princípio que eu vou falar agora, ele, claro, é super importante também e está em falta, né? Está em falta. O princípio da prestação de contas, né? Tem que prestar contas do orçamento, da execução do orçamento, o que fez com o dinheiro público, o que arrecadou, como gastou, como investiu. O que diz esse princípio? Vamos lá. O orçamento público exige a prestação de contas por parte dos gestores públicos, demonstrando a correta utilização dos recursos e os resultados alcançados. Quer dizer, o dinheiro foi destinado para a educação, tem que mostrar no final do ano tudo que foi realizado. Tem que haver escola construída, escola reformada, tem que haver merenda nas escolas, tem que haver posto de saúde construído, hospital reformado, hospital construído, estradas construídas, estradas feitas, estruturadas, esgotamento, segurança na cidade, iluminação e tudo mais. Então tem que haver, tem que prestar conta e na prestação de contas tem que mostrar resultado. Se não mostrou resultado, o governo foi ineficiente, o governo foi incapaz e, portanto, é um governo que não governou, desgovernou, na verdade, a cidade. E claro, para que o princípio da prestação de contas possa ter significado, sentido, existe o princípio da transparência. O orçamento público deve ser transparente, permitindo que a população acompanhe e fiscalize a aplicação dos recursos públicos. Ou seja, tem que ser dado conhecimento com facilidade, com clareza para toda a população sobre o orçamento público. O próximo princípio é o que a gente mais quer, na verdade, que aconteça. É o que a gente mais quer que seja obedecido. Qual é o princípio? O princípio da eficiência. Quer dizer, o orçamento público deve ser executado de forma eficiente, promovendo a prestação de serviços públicos de qualidade e o alcance dos resultados esperados. Ninguém espera que um gestor comece a governar e não faça hospitais, não faça postos de saúde, não faça estradas, não coloque asfalto, que ele não atenda educação, que não reforme escolas, que não climatize, que não tenha merenda, que não pague professor em dia. Não esperamos isso de gestor nenhum. Então, esse princípio, ele é um dos mais importantes, o princípio da eficiência. O gestor está no cargo, ele tem que mostrar serviço, mostrar resultado, mostrar trabalho. E o princípio muito interessante também é o princípio da economicidade. O orçamento público deve buscar a utilização eficiente e racional, inteligente, organizada, metódica dos recursos públicos, visando a otimização dos resultados alcançados. Quer dizer, fazer sempre e cada vez melhor e mais rápido, mais acelerado e atender o máximo a população. Até porque todo mundo está pagando com imposto. Então, esse dinheiro tem que voltar em forma de serviço público de qualidade eficiente. E não chegar no hospital e faltar médico, faltar leito, ou procurar vaga em escola e não tem, falta escola. Ou então, as escolas que tem estão caindo aos pedaços.
E para fechar, pessoal, essa é a nossa penúltima aula sobre orçamento público, tá? Só lembrando que são aulas básicas, é um curso básico e gratuito para a utilidade pública da população. Para fechar, o princípio da clareza. Claro, né? Tem que ser tudo bem claro. Tem que dar para ver, enxergar, entender com facilidade. O orçamento público deve ser claro e compreensível. Tem que ser fácil de entender. A linguagem é acessível a todos, facilitando a compreensão por parte da população e dos agentes envolvidos na sua execução. Ou seja, não é permitido que haja uma lei orçamentária anual, por exemplo, uma LOA, lá no portal de transparência do município, do estado, ou mesmo federal, e a gente não consiga entender nada do que está escrito. Uma linguagem difícil, uma linguagem hermética, quer dizer, só para pessoas especiais, altamente capacitadas. Não, tem que ser uma linguagem acessível para todo mundo. Então, gente, essa foi a nossa penúltima aula sobre orçamento público. Falamos hoje sobre os princípios do orçamento público, cerca de 14 princípios, e eu espero que todos aí aproveitem essa penúltima aula, estude bem, reveja, veja a primeira, a segunda e essa terceira, e na próxima aula, a quarta aula, nós iremos falar, já vou adiantar aqui para vocês o spoiler, sobre fundos públicos, tá? Vai ser uma aula muito bacana, muito interessante também. Então, até a próxima aula.